Sejam bem-vindos a mais um Clube do Conto fantástico. E aqui hoje estou com os meus colegas de um lado fantástico da Europa, Tots, e Hello. sua gata Saga, Ela que Miau. também vem de um mundo bem fantástico, diga-se de passagem, né? Sim, olá. Ela Tempos mitológicos da Grécia japonesa. Do Chipre, ela vem do Chipre. o meu colega do não tão fantástico mundo Capinzal, mas que está sempre em fantásticos mundos de RPG, João. Salve, salve. E eu, que me esqueci de me apresentar, né? Sou o fantástico apresentador Otávio. Estamos aqui hoje para falar de um escritor de Goiás, procurando aqui preencher um estado que ainda não teve nenhum escritor, inclusive, né? Uma região? Uma região, desculpe. E um estado também, né? Também. Não estava de todo errado. Todo estado é uma Então- região, mas nem toda região é um estado. Exatamente. Então hoje nós vamos falar de José Jacinto Veiga, ou José J. Veiga, ou José Veiga, como queiram, Ou Jojo pros mais Que íntimos. tem, ou Jojo, ele tem esse nome por questões de numerologia. Inclusive, ele por usa. questões de numerologia, exatamente. Que foi um escritor nascido em Corumbá de Goiás, já faleceu em 1999, e que também ingressou no mundo da escrita até uma idade pouco elevada. Ele publicou o primeiro livro dele com 45 anos, mas foi amplamente reconhecido assim pela característica fantástica das narrativas dele, né? O conto de hoje ele se chama Fronteira, ele é do primeiro livro publicado do José Veiga, Os Cavalinhos de Platiplanto. E é um dos menos fantásticos, eu diria assim, mas ainda assim tem resquícios. Me lembrou bastante Saramago na leitura, mas eu trago Me lembrou um Saramago pouquinho a não, Lígia desculpa. Fagundes Telles, sabia? Desculpe, não é o Saramago, é o outro que o Tots trouxe. O dos venenos. Ah, o Esqueci o Cortázar. nome. O Cortázar. Cortázar, Tem alguns contos dele que me lembram bastante Cortázar, mas eu trago isso na discussão. Nossa. E a questão da numerologia, quem que foi o colega dele aqui? Deixa eu ver se tem Foi um no escritor famoso, artigo. não foi? Que... Foi um escritor famoso que sugeriu que o nome dele fosse José J. Veiga. Aqui, o nome literário José J. Veiga foi sugestão de Guimarães Rosa, após uma análise numerológica. E aqui também é válido comentar que o grande acervo do José Veiga está disponível no SESC, da Academia Goiana de Letras. Não, desculpa, foi disponível por um membro da Academia Goiana de Letras. E nesse acervo, além de ter vários livros que inspiraram ele, tem vários roteiros do José Veiga disponíveis lá para você acessar. No Sesc Centro, em Goiânia. Ah, e pessoalmente. Pessoalmente, Só para É, todos os nossos tem ouvintes que. de Goiânia. Fisicamente. A todos os nossos 5 ouvintes de Goiânia. IRL para os nerds de plantão. É isso. Quem tem algum comentário a fazer do José antes de começarmos? Não. Considero muito. Então vamos para a fronteira. Fronteira. Eu era ainda muito criança, mas sabia uma infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia que não se deve responder aos cumprimentos dos glimerinos, aquela raça de anões que a gente encontra quando menos espera e que fazem tudo para nos distrair de nossa missão. Sabia que nos lugares onde a Mãe de Ouro aparece a flor da terra, não se deve abaixar nem para apertar os cordões dos sapatos. A cobiça está em toda parte e morde manso. Sabia que ao ouvir passos atrás, ninguém deve parar nem correr, mas manter a marcha normal. Quem mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. A estrada é cheia de armadilhas, de alçapões, de mundéus perigosos, para não falar em desvios tentadores, mas eu podia percorrê-la na ida e na volta de olhos fechados, sem cometer o mais leve deslize. Era por isso que eu não gostava de viajar acompanhado. A preocupação de salvar outros do desastre tirava-me o prazer da caminhada, mas desde criança eu era perseguido pela insistência dos que precisavam viajar e tinham medo do caminho. Parecia que ninguém sabia dar um passo sem ser orientado por mim. Chegava a fazer romaria lá em casa. Aborreciam minha mãe com pedidos de interferência.
E como eu não podia negar nada à minha mãe, eu estava sempre na estrada acompanhando uns e outros. Mal chegava de uma viagem, era informado de que fulano, ou cicrano, ou a viúva de detrás da igreja, ou o ancião que perdera a filha afogada, estava à minha espera para a nova caminhada. E sempre tinham urgência, negócios inadiáveis a tratar em outros lugares. Se eu não lhes fizesse esse favor, estariam perdidos, desgraçados, ou desmoralizados. Como poderia eu recusar e dar-lhes as costas, como se não tivesse nada a ver com os problemas deles? A responsabilidade seria muito grande para meus ombros infantis. Minha mãe preparava a minha matula, dizia: "Coitado do meu filho, não tem descanso." Beijava-me na testa e lá ia eu a percorrer de novo a mesma estrada, como se fosse um burro cativo, levando às vezes gente que eu nem conhecia e cujos negócios me eram remotos ou estranhos. Minha única esperança de liberdade era crescer depressa para ser como os adultos, completamente incapazes de irem sozinhos daqui e ali. Mas quando eu baixava os olhos para olhar o meu corpo de menino e vi o quanto eu ainda estava perto do chão, vinha-me um desânimo. Um desejo maligno de adoecer e morrer e deixar os adultos entregues ao seu destino. Eu nunca soube há quanto tempo estava naquela vida, nem tinha lembrança de haver conhecido outra. Teria eu nascido com alpercatas nos pés e trouxinhas às costas? Era difícil dizer que não, embora a hipótese parecesse inconcebível. Se eu me queixava a outras pessoas, faziam um ar compungido, engloravam qualquer coisa para dizer que cada um tem que aceitar o seu destino, e eu compreendia que elas também estavam me reservando para quando precisassem de mim. Outros presenteavam-me com garruchinhas de espoleta, automóveizinhos de corda, quando não um par de botinhas novas. Tudo o que queriam de mim era resignação e presteza. Naturalmente, eu podia acabar com aquilo a qualquer hora, mas... e a responsabilidade? Mas não se pense que as minhas caminhadas para lá e para cá fossem uma rotina desinteressante. Nada disso. Raro era o dia em que eu não aprendi alguma coisa nova, e embora a descoberta só tivesse utilidade na estrada, eu a recolhia para utilização futura, ou para ampliação de meus conhecimentos. Foi ao abaixar-me num córrego para beber água que fiz uma descoberta, a meu ver, muito importante. Descobri que, quando se derruba uma moeda em água corrente, não se deve pensar em recuperá-la. Quem tentar fazê-lo poderá ficar o resto da vida à beira da água retirando moedas. É como se a pessoa sangrasse a areia do fundo da água e depois não conseguisse estancar o jorro de moedas. Talvez eu não devesse ter contado isso a meu pai, pois não era difícil prever o que aconteceria. Ele riu em minha cara e chamou-me fantasista. Como eu insistisse, ofendido, ele reptou-me a prová-lo. Ainda aí eu poderia ter desconversado, mas não, aceitei o desafio, como se tratasse de um ponto de honra. Levei-o à beira de um córrego, mandei-o soltar uma moeda na água e só à força conseguimos tirá-lo de lá dias depois. E para impedi-lo de voltar, tivemos de interná-lo. Disseram que a culpa foi minha, mas não consigo sentir-me culpado. Depois disso, notei que as pessoas passaram a me evitar. A princípio, pensei que estivessem sendo gentis, tivessem decidido dar-me afinal um descanso, depois de tantos anos de trabalho pesado. Mas depois verifiquei que a situação era mais séria. Nem na rua conversavam comigo. Os poucos que eu conseguia deter estavam sempre apressados, davam uma desculpa e se afastavam sem nem olhar para trás. De repente, ocorreu-me um pensamento medonho. Será que minha mãe também pensava e sentia como os outros? Nesse caso, que martírio não seria sua vida, preocupada todo o tempo em esconder de mim os seus sentimentos? Alarmado com essa possibilidade, observei-a durante dias, escutei-a no sono, tentando surpreender uma palavra, um gesto, qualquer coisa que me denunciasse o seu estado de espírito. Às vezes me parecia que o meu medo estava confirmado, mas no minuto seguinte eu estava novamente em dúvida. A única maneira de esclarecer tudo era naturalmente abrir-me com ela. Mas, logo que comecei a expor-lhe o meu caso, percebi o erro que havia cometido. Estava eu certo de querer a verdade e não a compaixão de minha mãe? Qual seria, nesse caso, o papel de uma boa mãe? Dar-me o que eu queria ou o que eu temia? Que direito tinha eu de forçá-la a uma decisão dessa ordem? Quando acabei de falar, ela abraçou-me, chorando, e só conseguia dizer: meu filho tão infeliz. Qual seria o sentido dessa frase aparentemente tão clara? Seria pena pela minha sorte de guia forçado, pela minha capacidade de amedrontar os outros, ou estaria ela pensando na minha sina de amedrontar da própria mãe? Chorei também,
Mas depois percebi que eu não tinha motivo nenhum para chorar. Eu estava chorando mais por formalidade. Porque o que havia eu feito para estar naquela situação? Que culpa tinha eu da minha vida? Enxuguei as lágrimas e senti-me como se tivesse acabado de subir ao alto de uma grande montanha, de onde podia ver embaixo o menino de calça curta que eu havia deixado de ser, emaranhado em seus ridículos problemas infantis, pelos quais eu não sentia mais o menor interesse. Voltei-lhe as costas sem nenhum pesar e desci pelo outro lado, assobiando e esfregando as mãos de contente. Eu aqui hoje aprendi uma palavra nova pra marmita, né, cara? Matula. Matula. Eu reparei, tem outros contos que eu li do José Veiga, ele usa muitas palavras regionalistas pra descrever coisas. Indicar. Até tem uma ali, agora eu não lembro qual, mas é tipo sandália. Quando ele fala Hum. que acha que tá com os pés presos no chão, ele tá se referindo a uma sandália. Ah, aquela palavra ali é. Mas Aquela palavra ali. Alpercatas ou alparcatas? Alpercatas? É algo desse tipo. É. Algo dessa natureza. utilizando o vocabulário do José Veiga, reptar-vos-ei agora sobre o que é esse conto. Não, agora eu reputava você. Eu trouxe o conto, Olha, agora eu quero ouvir a primeira a opinião de vocês. primeira interpretação que eu tive é que o menino poderia ser a morte. Por causa do rio? Tava guiando. Não, porque é por causa de guiar os adultos. Porque ele fez um paralelo com a impressão de que ele nunca crescia, né? Que ele nunca envelhecia. Ele estava sempre levando o adulto que ali e só ele conhecia o caminho. Então me fez pensar, tá, mas o que é esse menino, né? Foi depois de algumas linhas que eu percebi que era mais fantástico o conto. Isso que me fez até ter uma impressão de estar lendo até um conto da Lígia Fagundes Telles, que eu senti bastante a presença dela, né? Um pouco do estilo dela nesse fantástico não claro, sabe? Esse fantástico bem mesclado com a realidade. Então a primeira impressão que eu tive que o menino poderia ser não necessariamente a morte, né? Mas um ceifador, um condutor dos espíritos para a morte. Mas aí começam a surgir mais detalhes sobre a vida dele, sobre o cotidiano. Então, tá, talvez ele não seja a morte. Ou talvez seja só uma metáfora muito misturada com outras coisas. Mas a primeira impressão que eu tive, a primeira ideia que eu tive é sobre ele ser a morte, né? Que levava as almas das pessoas para o outro lado, né? Isso que talvez fosse a fronteira, por exemplo. Né? Atravessar para o lado da morte. Eu achei que era mais alguém só que conhecia os caminhos, assim. Tipo, ele. Por acaso, ele fala um pouco sobre a sina ali, né? Dele. A mãe fala que ele é infeliz e tal, e ele parece ser alguém que por algum motivo sabe os caminhos certos, sabe evitar os perigos, que aí, os perigos fantásticos, né, que ele fala desde o começo, e por isso acaba por servir mais ou menos de guia para as pessoas. Primeiro eu tava achando que ele era tipo um menino de recado, mas acho que ele realmente guiava as pessoas, né? Java. Tem uma época que tem uma hora que ele fala sobre tipo uma vela também, eu acho, né, uma coisa assim que ele carrega, algo que dá a entender. Algo depois, né? Fala alguma coisa da luz. É, é, então acho que é isso, assim, acho que é tipo essa cena dele ter que levar as pessoas, mas depois eu não entendi muito bem a parte onde ele começa, tipo, a parte que ele menciona o pai e depois a mãe, assim, o conto Acho que parece para mim que até um pouco antes, quando ele menciona como as pessoas estavam tratando ele depois do que aconteceu com o pai, né? Essas relações dele. Eu pensei, tá, então esse menino não é a morte, mas o que que ele é? O que que ele representa? A minha impressão desse conto, lendo ele, eu até procurei algumas. Tem várias interpretações, não tem uma versão, como que eu posso dizer, estabelecida do Definitiva. que ele significa, né? Mas o tempo inteiro ele mistura com o fantástico, assim, até no começo quando ele fala é, das simpatias, das coisas que ele sabia, né? Não se deve responder aos cumprimentos dos Glimerinos, que são uma raça de anões, né? Então ele já vai misturando, já vai indo mais pro lado fantástico, mas aí ele vai para algo extremamente mundano, e isso é bem comum em outros contos do José Veiga, tipo, de misturar essas coisas. Algo bem mundano que é um garoto acompanhando pessoas na rua. Eu levo mais pro lado que o Tots falou, né? De ser tipo, é um garoto que conhece bem a cidade, então as pessoas estão sempre querendo, né? Mas ele não entender o quão útil ele tá sendo, né? Para ele é mais um aborrecimento, porque ele fala,
Não gostava de andar com outras pessoas, porque tinha que ficar me preocupando com os outros, mas parecia ser a sina dele, né? Sempre estar acompanhado de alguém. E a parte do pai, pra mim, também é uma outra coisa curiosa que eu vi em mais de um conto isso acontecer. Parece que algo completamente paralelo e aleatório acontece no meio da narrativa, ah, que ali ele expressa como um conhecimento que ele ganhou de alguém, né? Que ele falava que nas caminhadas ele ganhava conhecimentos que eram úteis, mas O conhecimento, no aí caso, é a metáfora com a é, moeda. é o negócio da moeda, né? O Aham. negócio de você não pegar uma moeda na beira do rio, né? Ele aprendeu isso de alguém, o pai dele duvidou, ele foi lá e de birra brigou com o pai e aconteceu de fato que o pai ficou preso na beira do rio procurando moeda para sempre, né? Ah, e aí as pessoas começaram a tratar ele com medo e tal. E pra mim, o título Fronteira ali, eu acho a interpretação do João bem interessante, né? De ser a morte, a fronteira entre a vida e a morte, mas pra mim é a fronteira entre a infância e a vida adulta. Eu Porque pensei nisso depois eu de terminar entendo teu que texto. as pessoas começaram a se afastar dele porque ele cresceu. E porque de certa forma, interpretaram que havia maldade na atitude dele com o pai, sabe? Que havia essa malícia que não tem na infância, né? Ele já não era mais um garoto de condução. Como ele colocou, culparam ele pelo que aconteceu com o pai, apesar dele não sentir culpa. Ele só estava reproduzindo algo que alguém comentou, né? Ah, isso sobre ele não. Só fazer um Uhum. paralelo aqui, sobre ele não sentir culpa. Ah, desde o começo do texto, né, ele não diz a idade, mas ele fala que é Não um diz a garoto, idade. deve ser Ele uma fala que é uma criança. criança que ele não cresce, Então, né? não é nem adolescente, né? Pra mim deve ter, tipo, no máximo, uns 10 anos, um pouquinho menos. Então, esse fato dele não sentir culpa, ali ainda não diz a idade dele, mas eu suponho que ainda seja criança, né? Porque, Uhum. pra mim, o crescimento dele, a virada ali da fronteira, de virar adulto, é muito abrupto, assim. Então, eu interpreto esse dizer dele de não sentir culpa pelo que aconteceu com o pai, uma atitude assim que me parece muito adulta para uma criança. Daí que eu suspeitei mais de, tá, mas esse guri não pode ser uma criança normal. Porque ele tem atitudes, ele tem, assim, percepções e realizações muito maduras para a idade, sabe? Que ele Mas diz aqui ter. cabe também um negócio que eu percebi melhor agora lendo pela acho que a terceira vez agora, que é claramente uma pessoa mais velha recontando algo que aconteceu com ela, né, pela narrativa. Na primeira leitura até o início dá até a percepção de que ele tá falando como criança, né, porque ele fala das simpatias e tal, mas ele sempre vai falando que isso acontecia com ele, que Ele a até vida dele começa o era texto, assim. eu era ainda muito criança. Não É. é, É, verdade. e aqui eu vou comentar uma coisa que eu achei curioso quando o Otávio mandou o conto, porque na semana anterior eu participo de uma oficina de escrita e o tema daquela semana era fronteira. E, Olha só. e o texto que eu escrevi para aquela oficina era sobre uma divisa de terra, a história, mas também tinha a fronteira no mesmo sentido que eu interpretei aqui, que era esse crescimento essa transformação da criança para o adulto. E o texto que eu escrevi também era similar a esse aqui no sentido que era isso, era uma pessoa contando de um fato que aconteceu quando ela era criança. E esse foi um Uhum. fato basicamente marcante no caso lá do meu texto era a perda da inocência da criança, né? A criança Uhum. forçada a virar adulta. Aqui eu não sei se foi esse o caso, mas eu também interpretei parecido com o Otávio, porque aqui no final é, ele passa a ser contente, né? No texto todo Uhum. tipo a mãe fala, meu filho infeliz, tudo. Resignado, né? É, e aqui depois que ele olha para, ele diz que ele olha para trás, deixa para trás aquele menino de calças curtas e ele fica, e ele passa, e ele desce contente do outro lado. Então, de certa Menino de forma, calças curtas com problemas, como que ele diz, irrelevantes, né? Problemas irrelevante. que Exato. Então, Ele não se preocupava mais com eles, É, né? e aqui o que eu interpretei é a fantasia como algo normalmente é ligado às crianças, né? Então, me parece que só as crianças aqui, nesse universo dele, é que conseguem ver as coisas fantasiosas que acontecem, né? Tipo as coisas dos anões, dos gnomos, porque acreditam, porque têm imaginação, porque têm a mente aberta, Uhum. talvez, estão a par dessas coisas. Uma vez que a pessoa cresce, talvez ela já não consegue mais ver essas coisas e ela precisa de uma criança para evitar isso. E aqui o menino, uma vez que ele passou a ser adulto, ou deixou de ser Adulto, né? criança, ele
passou a pensar como os adultos também. Então, para ele já aquelas outras coisas são infantis e agora ele é um adulto contente. E se for isso, achei interessante porque coloca não só usa esse preconceito padrão de que as crianças que imagina a fantasia é uma coisa de criança e as crianças só são fantasiosas, mas coloca essa camada meio sombria até, né, de que isso não é uma coisa só boa, né? As crianças é um fardo, né? Esse mundo que está além do véu, que só as crianças veem, Uhum. acaba sendo um fardo porque elas têm a responsabilidade de conduzir os adultos pelo mundo fantástico que os adultos já não têm a capacidade de ver. Exato. Tem umas pinceladas de Peter Pan nessa história, pensando É, nesse exato, ponto. é isso. Eu gosto muito que já no começo ele estabelece uma preocupação que toda criança tem, que é a de crescer logo, né? A de deixar de ser criança logo. No caso dele, ele declara que o aborrecimento é por ter que conduzir os adultos, Por né? causa do fardo dele, né? Mas eu interpreto muito pela questão da independência, né? Ah, quando eu crescer, eu não preciso mais me preocupar com isso, porque eu vou ser independente, eu vou fazer o que eu quiser, né? E tal. E eu acho interessante o conto acabar com um tom otimista, né? Porque a vida adulta também ela acaba com as complicações da infância, mas ela traz uma outra carga de complicações, né? Mas o conto decide acabar com esse alívio do personagem de estar deixando essas preocupações para trás, né? Eu acho que essa ideia da fronteira, se não fosse pelo parágrafo final, ela não era tão explícita, né? Mas ali, apesar dele usar alegoria, dele estar subindo um pico, pra mim fica bem. É uma metáfora bem explícita de que ele tá deixando a inocência, a fantasia da infância pra pertencer a esse mundo, né? E eu gostei muito eu gostei muito da maneira do José Veiga escrever, sabe? Tipo, É parece bem que fácil de ler. é bem fácil de ler, apesar de, como o Tots mencionou, tem palavras que não fazem parte do nosso cotidiano, né? Regionalismos, principalmente. Mas eu senti muito que os contos dele são bem, como que eu posso dizer, sequenciais. Um parágrafo, você sente que está muito amarrado no outro, sabe? Você não sente que ele vai te enrolando ou te amolando, né? E esse, até então, é o único conto curto que eu encontrei dele. Os outros contos normalmente são mais longos. 10, 15, 24. 80 páginas. Não, não tanto, né? Mas não eram curtos o suficiente para trazer para esse quadro. Eu até lembrei que antes quando eu estava falando sobre os adultos, a divisão entre os adultos e crianças da fantasia, tem uma frase que ele diz, né, quando ele menciona pro pai dele o negócio da moeda, ele diz, ele riu em minha cara e chamou-me fantasista, né? Uhum, Eu acho que aqui é uma divisão bem clara, assim, de tipo, ok, a fantasia é coisa de criança, né? uhum. De certa forma, talvez aí no conto dele, os adultos até esqueçam dos perigos da fantasia da infância, né? Por isso que o pai dele se riu. Porque se o pai dele tivesse sido uma criança, ou se foi, né? Uma criança que passou pela mesma coisa que o filho, que conseguia ver, ele lembraria dos problemas, né? Então talvez seja uma fronteira que, como o personagem principal menciona no finzinho, ele esqueceu as preocupações, né, da infância. Então talvez seja algo que você literalmente deixa de ver, deixa de conseguir ver ou crer, né? Por isso que o pai dele talvez fosse tão cético em relação àquilo. E também eu acho engraçado a parte que ele diz que as pessoas passaram a evitar ele. Uhum. Eu não sei se isso é, uma consequência da vida adulta também como é que se diz? É simplesmente a normalidade, assim, as pessoas não se Se importam, né? distanciam. Sim, tipo, é só mais um adulto, porque com crianças, as pessoas tendem a invadir muitas vezes o espaço da criança, né? Tipo, ver uma criança e sai logo, vai perguntar, vai tocar na criança, né? As pessoas tendem a ser Mais intrusivas, né? intrusivas, exatamente, é bem intrusivas com as crianças, assim, qualquer criança. Mesmo com boas intenções, às vezes, né? Tem a necessidade de educar também, né? De ensinar o que é certo, o que é É, errado, né? não pode ver uma criança que tá tocando, tá fazendo alguma coisa, falando com ela, chamando a atenção. E quando adulto, não, né? Você vê um adulto, a primeira coisa que você vai fazer é ignorar. Uhum. É tipo, Exatamente. é mais um adulto. Né? É mais um adulto. Só mais um não fantasista.
Eu queria destacar que eu gosto muito do começo desse conto, quando ele tá falando, né, das simpatias, né? Eu gosto muito em particular da saber que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar nem correr, mas manter a marcha normal, que quem mostrar sinais de medo estará perdido na estrada, né? Sim, eu gostei Eu gostei muito dessa dessa parte parte. também. É. E aí ele já começa a engatar com o que ele faz, né? Que é ser muito bom nos caminhos da Eu estrada, né? ia falar que eu justamente gostei de como ele descreve o quão ele é bom. Ah, eu poderia ir e vir de olhos fechados, que estaria Hum, tudo bem. mas ele se obrigava a ficar de olhos abertos porque sempre tinha um adulto, sempre Um tinha tolo, alguém. né? É. Também eu gosto muito que usa os termos ciclano ou fulano Fulano. para descrever pessoas que ele não conhece, né? Mas eu acho bem curioso e essa narrativa e não consegui imaginar o caminho que é aí dele quase matando o pai dele sem querer no Pois rio é, pra mim afogar. a questão do pai dele foi algo tão metafórico assim que eu não Inusitado. consegui ver quão literal era aquilo, sabe? Da questão Então, cara, por de se se tratar perder de no rio. conto fantástico, você pode levar como se fosse algo literal, porque É, é tipo, realmente essa a intenção, né? Por isso que eu citei o Cortázar no começo, que é outro da literatura fantástica, né? Que o Cortázar, ele tá. Claro que o único conto que a gente trouxe dele aqui era Os os Venenos, que é venenos. o menos fantástico, por assim dizer, né? Ele trata Ele é de bem coisas pé no chão, o mais veneno. É. mundanas, né? Você entende o que está acontecendo. Mas, por exemplo, o Casa Tomada, ele já começa, que é um ponto bem famoso dele, ele já começa a ir pro absurdo, pro fantástico, que são pessoas morando numa casa que aos poucos tem que parar de ir para outros cômodos porque tem pessoas que estão começando a morar ali, mas eles nunca se encontram. Uhum. E você nunca sabe quem tá morando naquela casa. Os Você só outros. vai. Os outros. É, basicamente, os É, esse outros. conto é muito bom, né? Esse conto é muito bom. Mas eu da Lígia Fagundes Teres, aquele que o Tots trouxe da caçada, também é isso, né? O conto acaba com o cara dentro da pintura, né? Dentro da tapeçaria. E não existe uma explicação lógica nem metafórica para isso. Ele simplesmente parou dentro Sim. da tapeçaria, né? Pra mim é que o pai era isso, era essa a prova de que ah, a criança, que a fantasia, no caso, existe aqui, né? Que não, Uhum. não tá, tipo, na cabeça da criança. E é o típico caso do adulto descredibilizar o que a criança diz, não acreditar. E aqui o menino, por mais que saiba que é perigoso, aposta com o pai, assim, ah, não, você não acredita? Então vai, então faz. Já que você é o Vai junto. bonzão, vai lá. E o pai tolo, né? Ignorando que o filho é um guia dessas coisas, não credibilizou o menino em nada, né? Né? Então, Uhum. É isso aí. Mas o que eu gosto, assim, o que eu gostei desse conto é que ele tem esse. Ele é meio misterioso, da mesma forma que aquele da Lígia Fagundes Telles, assim, ele não entrega as coisas de mão beijada, né? Ele Não deixa beijado. muita coisa aberta à interpretação, assim, eu acho que e o que eu quando eu li a primeira vez, várias coisas, fiquei muito perdido, assim, agora lendo a segunda já várias coisas começam a fazer sentido. Agora com a gente discutindo, cada vez que alguém fala alguma coisa, outra faz sentido. E eu acho que isso Uhum. enriquece muito, muito o conto do que um conto que você só lê e já entende tudo e esquece logo depois. E, com outros contos que eu vou recomendar daqui a pouco do José Veiga, eu li os anteriores a esse, né? Esse tá mais ou menos no meio do livro. O livro tem 12 contos, né? Eu senti uma coisa que você falou que sentia com o Cortázar, que é acabar o conto e ter que parar um pouco pra absorver o que você acabou de ler. Porque não é nem pela confusão, é tipo, ok, aconteceu tanta coisa aqui agora e de uma maneira, às vezes, que não faz tanto sentido convencional, que eu preciso tentar ligar as pontas pra entender o que aconteceu, sabe? Desvendar um pouco o conto, né? Desvendar o conto. Aquele livro do Cortázar que eu já mencionei, agora eu não lembro o nome dele, que é um que ele separa os contos por complexidade. É o Ah, jogo da amarelinha, não é? não, não, não. O Jogo da Amarelinha é um Não, da romance. amarelinha. Eu depois vejo o nome aqui e menciono, mas naquele é bem evidente isso, porque os primeiros contos do livro, que são os fáceis, você entende, tipo, na primeira leitura, né? E os da parte, os médios, você já tem que parar e pensar um pouco. Os difíceis, tipo, teve vários, assim, que eu fiquei discutindo com a Lígia e a gente não conseguia chegar numa Chegando no coisa, assim, consenso. tipo, pode ser tanta coisa e você fica sempre uma discussão em aberto, assim, não interessa o quanto você analise.
Chega quase no ponto que é quase poesia, né? Você tem que sentir e não entender, né? Alguém disse Clarice Lispector. É. Não sei, João, tem mais algum comentário do conto? Não, só um adendo, que o Todd tinha falado, vocês dois, né, na verdade, tinham falado que o texto não dá nada de mão beijada. Eu acho que a única coisa mais explícita que ele faz é no final, né, fazer a metáfora com a montanha, que dá a entender que, né, o pico da montanha, quando você começa a descer ali, é a cruzada da fronteira, né, então subir até a montanha seria talvez chegar ao começo da vida adulta e daí descer para a velhice. E até Não ele é de mão literalmente beijada. vê ele criança. Só por definição, se é uma metáfora, já não é Não, necessariamente. tá, justo, mas é a metáfora assim mais clara possível que tem, Sim, né? sim, Justamente até ele porque ele literalmente comenta, vê ele criança, né? fala, ó, Então, não sou mais criança, não tenho mais as preocupações, nem lembro o que eram as preocupações, né? Não são mais importantes. Então ali é a coisa mais direta, mesmo que não dita com as palavras explícitas, né? Eu achei que o livro do Cortázar é o final do jogo. final do jogo, é isso aí. Estava perto. Jogo, é tudo, tudo jogo, jogo. tudo jogo, tudo jogo. O cara dos games. Mas então eu queria deixar aqui umas recomendações desse livro, assim, eu ainda vou terminar de ler ele, mas sem brincadeira, assim, apenas um conto até agora dos que eu li que eu achei, assim, mais fraquinho, assim, né? Não me pegou tanto, mas... Peraí, só uma coisa antes de você falar os contos. Como é que você Uhum. chegou no autor? Foi porque você estava procurando. Tá, então, cara, eu passei por eu fui vendo a nossa lista, né, de quais estados ainda não tinham ido, né? Lista que inclusive vai estar no post aqui. Vai estar no post. E aí eu vi que nessa região em específico nenhum desses estados tinha ido. Que tinha Goiás, tinha o Distrito Federal, Mato Grosso, não lembro agora quais que eram os Mato outros Grosso dois e que Mato tinham. Grosso do Sul. Do Sul, é. Aí eu fui procurando. Inicialmente estava procurando pelos do Distrito Federal, mas não, tipo, pelo tempo ali de pesquisa não achei nada que me interessava. Fui para Goiás e no Google mesmo, assim, fui vendo os nomes dos autores e fui passando. Você Aí sentiu em eu casa, quando... né? Hã? Você sentiu em casa, lá? Em Goiás? Como assim? Você falou que foi pra Goiás, porra. Ah, entendi. Mas aí, enfim, que cheguei no José Veiga e, tipo, a descrição dele eram contos fantásticos. E eu vi esse livro dos Cavalinhos de Planto. Peguei o livro e fui vendo os contos pelo tamanho primeiro, né? Porque daí, tipo, pô, por mais que um conto fosse longo e bom, não convinha trazer. Esse calhou de ser o menor e ser muito bom. Foi o primeiro que eu li e falei, cara, isso daqui dá uma discussão interessante. Temos precedentes, né, para É. contos longos e bons, afinal. Aqui, É. E aí ontem mesmo também comecei a ler o livro e, porra, é muito bom isso. Quantas Mas páginas no total o livro? ele tem cento e poucas páginas, não é muito longo, não. Não são contos bem longos. Mas os primeiros 3 contos dele. Não, os primeiros 4 contos dele são recomendações sim fáceis. O primeiro eu quase trouxe por causa do título, que é A Ilha dos Gatos Pingados. Fiquei muito tentado, mas ele é um pouquinho longo. Mas esse é literalmente no ponto de vista de crianças. Eu acho bem, bem bacana isso. São basicamente um grupo de crianças que começa a montar uma pequena ilha para fugir da vida, basicamente. Da violência que eles sofrem bastante, né? É bem legal. A usina atrás do morro me lembrou bastante Bacurau, para quem já assistiu. Que ele tem bem essa premissa de ser uma vila pacata, nada acontece, do nada dois estrangeiros aparecem e começam a construir alguma coisa atrás do morro. O título diz usina, mas o conto não menciona nada, né? Pessoas começam a desaparecer, são empregadas, enfim, pessoas da cidade começam a mudar. Me lembrou Soylent bastante Green is Bacurau. people. Me lembrou bastante Bacurau e me lembrou bastante um conto do Tots, que ele escreveu, nunca lido no sindicato, que era sobre aquela fábrica da Ford. Sim. A ilha da Nova Ford. América? Nova Nova América. América. Nova Nova América. América. Me lembrou bastante Fordlândia. esse conto. Fordland. Me lembrou bastante esse conto. Se chama Fordlândia Mas mesmo a cidade. Não é invenção verdade. minha esse nome. É verdade.
O conto que dá título ao livro, Os Cavalinhos de Platiplanto, é o mais fantástico que eu li de todos, assim, tipo, é o que mais vai pro lado de fantástico. Mas a premissa é a coisa mais mundana do mundo. É a criança cujo avô promete dar um cavalo da fazenda dele pra ele. Essa é a premissa do conto. E ele vai pra caminhos inimagináveis. E o último que eu recomendo, fora esse que lemos hoje, é o Era Só Brincadeira. Que ele também tem uma premissa bem comum, mas ele me lembrou bastante Kafka, entre coisas absurdas começam a acontecer e meio que não tem explicação, e ele acaba meio que de soco, sabe? Tipo, quando você menos espera, o conto Igual o acaba. Cortázar gosta, então. Igual o Cortázar gosta. E é isso. Essas são minhas recomendações do nome numerologicamente perfeito de José J. Veiga. Falando, eu fui dar uma olhada depois também nas coisas que ele tinha escrito, porque eu não conhecia o autor, e tem um romance dele que eu fiquei com muita vontade de ler já direto pelo título. Aí depois fui ler a sinopse e gostei, que se chama A Hora dos Ruminantes. É o último, acho que é um dos últimos romances dele, alguma coisa assim. É de Mas é bem famoso esse. 66. Ah, então não é. Ela é. Mas esse é a Hora dos Ruminantes, acho que ele ganhou prêmio, inclusive, por causa desse livro. Bem. Eu vi. Ah, ele é um autor que os livros foram tão. Não sei se estão todos sendo ou já foram republicados pela Companhia das Letras, então tem umas capas bem bonitas e tá com uma edição comentada. Essa, inclusive, que eu tava lendo dos Cavalinhos, ela começa com comentários de vários contos, que eu pulei porque contava muito do conto, inclusive. Mas depois que eu terminar de ler, eu vou voltar ali. Vou ver até se não tem algo sobre o Fronteira. É Legal, é. isso. Bom, muito bom, fiquei feliz em conhecer esse autor. Assim, eu gosto muito do Cortázar e da Samantha Schweblin e tal, por causa do realismo mágico, mas não. E no Brasil, acho que era mais a Lígia Fagundes Telles, assim, que eu tinha lido nesse âmbito, assim. Então é bom conhecer outro nome. E a Schweblin também é um realismo mágico bem mais provocativo, né? Ela deixa você muito angustiado com certas coisas. É um pouco mais sombrio, né? É. É isso aí, então. Então, temos mais um. J.J. Veiga. J.J. Veiga. Mais um autor brasileiro e mais um estado marcado. Mais o estado marcado, sim, sim. Check-in. Isso aí. Falta. Na próxima. Falta alguns. Não, Falta uns para aí de estado. falta muitos. Eu queria pegar o mapa do último pra ver quantos é que falta. O último clube do conto foi do Baleia, né? Tô aqui com o O mapa. próximo é meu, então. Então o Centro-Oeste era a única região que ainda não tinha nenhum conto, né? Agora está representado. Então agora está representado com Goiás, 25% do Centro-Oeste está completo. Na região Norte nós temos 2, no Nordeste nós temos 1, que foi o Graciliano Ramos no episódio passado, no Sul nós temos 1, que é o Luiz Fernando Veríssimo, e no Sudeste é que só falta o Espírito Santo, que até inclusive o nosso ouvinte Vander já comentou algumas vezes que sempre esquecido. Espírito Santo. Sempre esqueci do Espírito Santo. Até aqui, estamos aí. Vamos ver se vai ser o último dos a ser preenchido. Eu tenho a minha aposta de qual vai ser o último, porque foi um que eu passei ali e tive bastante dificuldade. Mas vamos deixar pro futuro. Eu também acho que sei Eu qual vai também ser. acho que esse aí vai ser difícil. Mas sim, vamos ver o que o João vai trazer, qual estado o João vai escolher pro próximo. Uhum. Será que Neil Gaiman se caracteriza como um autor brasileiro? Muito bom, então. Depois dessa alfinetada, porque ela não podia faltar, né? Com o João, ficamos aqui com mais um Clube do Conto. Ó, que eu aprendi o Kudu com o Nuno, hein? Aproveitamos para dizer de novo que se alguém mora aí em um estado que ainda não foi, entre no post ou vejam no Instagram o mapinha. Recomendem autores, né? Vejam aí se o seu Autores estado. de contos. Se o seu estado ainda não está representado, digam. Digam para nós. Vocês podem deixar indicações no e-mail ou sindicatosescritores@gmail.com. Nas redes sociais, Sindicatos Escritores, Instagram e Twitter.
Também comentários no YouTube, vocês podem deixar no nosso canal Sindicato dos Escritores, onde estamos em vídeo, né? Não ao vivo, mas a cores. 24 horas, estamos lá. 24 horas. A live lendo, perpétua do sindicato. lendo toda a bibliografia de Cortázar, Sim. Neil Gaiman e Machado de Assis. Sim. É e os isso. Lusíadas também. E os Lusíadas, né? Volte e meia a gente Então, né? lê um capítulo ali. Muito que bom, então. Muito obrigado por essa companhia fantástica, caro ouvinte. E até o próximo Clube do Conto. E sigam as crianças para não se perderem. Não sigam, que coisa creepy isso aí. Não, pera aí. Sigam. Com essa nota do Padre João, encerramos O padre, nosso episódio. logo o padre dizendo pra seguir Tinha que ser o crianças. padre. Espera que Tem que esses ser o comentários finais tiveram muitas camadas aí. Ah, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau.